Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu, e bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para trazermos uma reflexão da Palavra de Deus. Estamos considerando a respeito dos ensinos de Jesus e hoje nós vamos abordar aquilo que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15. Mateus, capítulo 7, dos versículos 15 até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Pois bem, na semana passada nós iniciamos o último capítulo. E como nós vimos, Jesus havia já ensinado tudo aos seus discípulos anteriormente. Aqui no capítulo 7, ele faz algumas advertências aos seus discípulos. E a primeira advertência nós vimos na semana passada é com relação ao caminho. Então, é com relação à própria vida. Jesus disse: tudo o que vocês acabaram de ouvir é o jeito que vocês têm que levar, viver a sua vida, é o modo pelo qual vocês deverão viver, pelo que vocês serão reconhecidos. Pelo seu jeito de viver, vocês serão sal da terra, luz do mundo. E aí nós vimos Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, diz aqui, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, mas são muitos os que entram por ela. Como estreita é a porta e o caminho que leva à vida, mas são poucos os que a encontram. Então, nessa primeira parte, Jesus estava fazendo uma advertência de que os discípulos deveriam viver uma vida diferente do curso deste mundo, que ele chama do caminho largo, da porta larga, mas que no final se estreita e leva à perdição. E Jesus disse: vocês vão caminhar, a vida de vocês, os ensinos que eu lhes trouxe, vai fazer com que vocês tenham uma caminhada pelo caminho estreito. E para vocês viverem esta vida também, vocês entrarão por uma porta estreita. O que Jesus quis dizer com isso? Que realmente os ensinos, os seus ensinos faria com que eles levassem uma vida no contrafluxo do que o mundo de então estava vivendo. Mas não era uma vida excludente, não era uma vida que eles deveriam ficar afastados. E os discípulos de Jesus não eram sectários, pessoas que viviam afastadas. Não foi dessa forma que Jesus viveu. Jesus viveu entre as pessoas e Jesus amou as pessoas. Então a vida do discípulo de Jesus, mesmo sendo essa porta estreita, não é uma porta que o torna separado das pessoas, que o torna uma pessoa apenas religiosa e afastado
das pessoas e dos hábitos de vida, afastado dos relacionamentos, por causa de pessoas que têm um padrão de vida diferente do seu. Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que o próprio jeito de viver é completamente oposto ao curso deste mundo. E é isso que Jesus, é o curso desse mundo que Jesus chamou da porta larga. Pois bem, aí a porta estreita. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos uma vida de, assim, entrem pela porta estreita. A nossa vida na sociedade, a nossa vida neste mundo. Mas agora Jesus está fazendo uma advertência para nós tomarmos cuidado não com o lado de fora, mas com o lado de dentro. Ele diz aqui: cuidado com os falsos mestres. Jesus não estava falando para os discípulos agora da ameaça do mundo, mas Jesus estava falando da ameaça dentro das próprias fileiras. E Jesus, mesmo no capítulo 5, nos versículos de 17 a 20, Jesus fala exatamente que eles deveriam viver uma justiça que excedesse em muito a dos escribas e fariseus. Jesus estava dizendo aqui no capítulo 5, voltando aqui, no versículo 17, ele diz: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar estes mandamentos será grande no reino dos céus. Pois se eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus estava falando de, como nós já vimos, daquela justiça que excede. E a justiça é a vida que Jesus nos ensinou a viver, a sua justiça. Agora, ele diz aqui: cuidado com os falsos profetas. Então Jesus estava mostrando para eles a realidade daquilo que acontecia, daquilo que eles estavam sujeitos. Eles estavam sujeitos ao quê? A serem enganados. Eles estavam sujeitos a serem destruídos. Eles estavam sujeitos a serem afastados do verdadeiro caminho de Deus. Eles estavam sujeitos a serem explorados e manipulados. E Jesus diz aqui: cuidado, eles são disfarçados de ovelhas. Eles aparecem vestidos como ovelhas, mas na realidade são lobos devoradores. Interessante, aqui Jesus fala hipócritas. Quando Jesus se refere aos mestres da lei, aos fariseus, que viviam não do jeito verdadeiro que deveria viver, que eles viviam de forma diferente do que eles cobravam das pessoas e do que eles ensinavam. Eles ensinavam o rigor da lei. E aparentemente eles eram vistos como aqueles que praticavam o rigor da lei. Mas Jesus, como nós já vimos nas reflexões anteriores, Jesus os chamou de hipócritas, de atores. E o que faz um ator? Um ator, para encenar, ele veste uma roupa, ele veste
Então ele se veste de outra coisa, ele se transforma em outra coisa. E aqui não estamos ofendendo aos atores, porque esse é o papel dos atores. Mas nós não devemos ser atores em vida. Nós não devemos ser pessoas que interpretem um papel na vida. E Jesus estava mostrando exatamente isto. Por dentro, no seu interior, eles são lobos devoradores. Primeiro aspecto aqui, cuidado com o disfarce, cuidado com as aparências. Muitas pessoas, elas são atraídas exatamente pelos fatores externos, pela aparência. A aparência leva a maioria das pessoas. Mesmo porque, nesse caminhar da nossa vida, muitas vezes nós não temos o tempo necessário de conhecer algumas pessoas mais de perto. E aqui, Jesus nos mostra esse primeiro ponto. E com relação a este primeiro ponto, eu gostaria de ler um artigo do pastor e escritor, teólogo, Osmar Ludovico. Ele escreveu no seu livro chamado Meditatio, Meditações, a respeito do diagnóstico diferencial. Como diferenciar pastores de lobos. E aqui ele falando a respeito de pastores que se disfarçam e que na realidade são lobos. Então ele nos diz aqui, nesse artigo, eu gostaria de ler para vocês. Diz assim: pastores e lobos têm algo em comum. Ambos se interessam por ovelhas. Gostam e vivem perto delas. Assim, muitas vezes, pastores e lobos nos deixam confusos ao tentarmos saber quem é quem. Isso porque os lobos desenvolveram uma astuta técnica para se disfarçar de ovelhas interessadas no cuidado de ovelhas, de outras ovelhas. Parecem ovelhas, mas são lobos. No entanto, não é difícil distinguir entre pastores e lobos. É importante exercitar o discernimento. Observe este diagnóstico diferencial e tire as suas próprias conclusões. Aí ele diz assim: pastores buscam o bem das ovelhas. Lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores gostam de convívios. Lobos gostam de reuniões. Pastores vivem à sombra da cruz. Lobos vivem sob holofotes. Pastores choram por suas ovelhas. Os lobos fazem as suas ovelhas chorar. Os pastores possuem autoridade espiritual. Lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm esposas, lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas, lobos são poderosos. Pastores olham nos olhos, lobos contam cabeças. Pastores apaziguam as ovelhas, lobos as intrigam. Pastores possuem senso de humor, lobos se levam a sério. Pastores são ensináveis. Lobos são donos da verdade. Pastores colecionam amigos. Lobos possuem admiradores. Pastores se extasiam com o ministério. Lobos aplicam técnicas religiosas. Os pastores se relacionam com outros pastores. Lobos competem entre si. Pastores são pastoreados por mentores. Lobos rejeitam o pastoreamento de suas almas. Pastores vivem o que pregam e pregam o que vivem. Lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários e recursos que lhes são repartidos. Lobos enriquecem.
Pastores ensinam com a vida. Lobos pretendem ensinar com discursos. Pastores só sabem orar no secreto. Ou melhor, pastores sabem orar no secreto. Lobos gostam e só oram em público. Pastores vivem para suas ovelhas. Lobos se abastecem das ovelhas. Pastores são humanos, reais. Lobos são personagens religiosos, caricaturas. Pastores vão para o púlpito, lobos vão para o palco. Pastores são apacentadores, lobos são marqueteiros. Pastores são servos humildes, lobos são chefes orgulhosos. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas e da ovelha. Lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Os pastores apontam para Cristo. Lobos apontam para si e as instituições religiosas ou os seus impérios religiosos. Pastores são usados por Deus. Lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores falam da vida cotidiana. Lobos discutem sexo dos anjos. Pastores se deixam conhecer. Lobos se distanciam e se escondem. Pastores sujam os pés na estrada. Lobos vivem em palácios e templos. Pastores alimentam as ovelhas e lobos se alimentam de ovelhas. Pastores buscam a discrição. Lobos buscam a autopromoção. Pastores conhecem, vivem e pregam a graça. Lobos vivem sem a lei e pregam a lei. Pastores usam as escrituras como texto. Lobos as usam como pretexto para tudo. Pastores se comprometem com o projeto do reino. Lobos têm projetos pessoais. Pastores vivem uma fé encarnada. Lobos vivem uma fé espiritualizada. Pastores ensinam as ovelhas a se tornarem adultas. Lobos perpetuam a infantilidade das ovelhas. Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Lobos lidam com técnicas pragmáticas e jargões religiosos. Pastores confessam os seus pecados. Lobos expõem os pecados dos outros. Pastores pregam o Evangelho. Lobos fazem propaganda do Evangelho. Pastores são simples e comuns. Lobos são vaidosos e especiais. Pastores lideram igrejas comunidade. Lobos lideram igrejas empresa. Pastores pastoreiam as ovelhas e os lobos seduzem as ovelhas. Pastores sabem dividir poder com outros pastores. Lobos não dividem poder com ninguém. Pastores trabalham em equipe. Lobos são primas donas. Pastores ajudam as ovelhas a seguirem livremente a Cristo. Lobos geram ovelhas dependentes e seguidoras deles. Pastores constroem vínculo de independência. Lobos aprisionam em vínculos de codependência. Pastores se ocupam de pessoas. Lobos se ocupam com coisas. Bem, os lobos estão entre nós. E que o Espírito de Deus nos ajude a discernir quem é quem e quem Ele quer que sejamos. Eu não poderia falar nada que não estivesse dito aqui. Tudo aquilo que eu poderia falar está dentro deste conteúdo
que o pastor Osmar Ludovico nos trouxe pela sua experiência como um pastor de ovelhas, pela sua experiência como alguém que traz o ensino do Evangelho para as suas ovelhas. Mas Jesus diz aqui, além da questão de pastores e lobos, Jesus fala que nós conheceremos aos falsos profetas ou aos verdadeiros profetas pelos frutos. Disfarces, uma roupa que disfarce, algo que disfarce, pode nos enganar, mas fruto não nos engana. Quando nós queremos comer uma maçã, nós vamos até lá a macieira, pegamos e comemos. Nós sabemos diferenciar os frutos, porque os frutos são palatáveis, os frutos são observáveis. E a questão de lobo que está disfarçado de ovelhas, dá para enganar, mas o fruto não nos engana. Então, Jesus diz aqui exatamente isso. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Nós sabemos ir aos lugares certos para colher os frutos certos. Então, no seu tempo devido, nós observamos o fruto nos falsos profetas, nos falsos líderes. E o que nós poderíamos dizer? Nós podemos observar caráter, nós podemos observar coração, nós podemos observar frutos de amor, nós podemos observar aquilo que é bem observável, que se encontra no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, o famoso texto que fala a respeito dos frutos, ou do fruto do Espírito. Nós vemos aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há disfarce. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, os que são de Cristo Jesus não vivem pelos seus próprios apetites, e vivem para saciar os seus apetites, e vivem para se saciar na exploração de pessoas, e enganar pessoas. O fruto do Espírito é observável. Nós observamos aqui alguém que ama, alguém que tem paz. Nós observamos aqui alguém que vive em alegria, mas não no deboche, no sarcasmo, uma alegria verdadeira. As pessoas precisam de muita, hoje, de humor, de duplo sentido. As pessoas precisam de muita malícia para agradar aos outros, alegria. Não é esta alegria de diversão que que Paulo está falando, que é o fruto do Espírito. É uma alegria indisfarçável mesmo diante de situações difíceis. Não são pessoas que não sofrem, mas têm uma paz interior, uma paz de espírito, e passam essa paz de espírito aos outros. Não trazem transtorno às pessoas, mas vêm para tratar das pessoas. E aí Jesus diz com relação aos frutos, e aqui nós vemos aqui a característica dos frutos do Espírito. Ele diz:
aquele que nós vemos, então, e nós podemos observar nas pessoas, em nós e nos falsos líderes, o aspecto de amabilidade, de bondade, de gestos de prática do bem, não de obras que chamem a atenção para si, ou obras extraordinárias dos seus impérios, das suas empresas disfarçadas de igreja. Mas aqui ele diz bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Interessante, o domínio próprio é a capacidade de você se enfrentar a si próprio, de se conhecer a si próprio e também de se fazer conhecer. E aqui nós vemos então características que a igreja deve tomar cuidado e que Jesus diz, os discípulos devem tomar cuidado. Tomem cuidado com a hipocrisia, com o disfarce, com apenas aquilo que estão falando, mas prestem atenção se o fruto do seu ensino está trazendo vida verdadeira para eles, e se o fruto do seu ensino não está trazendo morte e opressão para pessoas, mas trazendo vida e o amor verdadeiro de Deus através do Evangelho para as pessoas. É isso que nós poderíamos dizer com relação a esse texto. E isto é verificável há algum tempo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. É preciso da nossa parte discernimento. É preciso da nossa parte desejo de discernir. E na semana passada eu falei a respeito da normopatia, ou a normose, pessoas que vivem dentro de um padrão normal da maioria e pessoas que não são dadas à reflexão, não têm o desejo de refletir a respeito das coisas. Ficam ou com a opinião da maioria, ficam com suas próprias opiniões e não têm o desejo e tratam o ensino de Jesus como mais uma opinião diferente, mais uma religião diferente. Os ensinos de Jesus trazem vida e tratam a respeito de vida. Os ensinos de Jesus não são místicos e não nos trazem misticismo, uma espiritualidade sem reflexão. Os ensinos de Jesus não nos trazem uma espiritualidade que não possa ser verificada na nossa vida. Os ensinos de Jesus trazem frutos para a nossa vida. Então, era isso que Jesus estava falando. Estava falando a respeito também dos discípulos terem disposição para discernimento. Porque eu tenho chegado à conclusão que discernimento precisa de disposição da nossa parte. Tem pessoas que não têm a vida aberta para refletir, para a reflexão. Estão fechadas para a reflexão. Não estão abertas para receberem ensinos. Não estão abertas para receberem conselhos. Estão fechadas dentro de si mesmo. Não têm a humildade, não são ensináveis. E é interessante que o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, nós podemos ver aqui no capítulo 4, Timóteo dizendo a ele, no versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, ensino verdadeiro. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios
desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para a mitos. Aí ele diz para Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Está aqui um outro aspecto pelo qual nós podemos reconhecer os verdadeiros ou falsos profetas. Queridos e queridas, eu creio que está aqui o que nós temos para ver, para aprender. Quando Paulo diz aqui que eles não suportarão a sã doutrina e irão de acordo com comichão nos seus ouvidos, significa exatamente o que eu acabei de falar. Não têm espírito de reflexão, não querem refletir, não querem verificar, não querem abordar sobre os ensinos de Jesus. Não, não são para a forma que eu vejo a vida, para a forma que eu penso a vida. A vida que Cristo nos oferece, o caminho que Jesus nos oferece, é o caminho estreito, difícil, mas é o caminho da vida, do amor. É o caminho que conduz, que nos dá a vida eterna. Quando nos entregamos a Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Preste atenção, se você não está sendo enganado de lobos disfarçados. Preste atenção. Aqui o que Jesus não queria é que nós fôssemos julgadores, porque antes ele falou que nós não devemos emitir juízos. Não se trata de julgar, mas neste caso específico de lidar com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, nós não podemos chegar e dizer: não devo julgar, todo mundo fala, mas isto é verificável. Nós vemos o que está acontecendo na vida das pessoas. Nós vemos a destruição de vidas, de pessoas que seguem falsos mestres disfarçados de ovelhas. E nós devemos prestar atenção, porque mais cedo ou mais tarde os frutos vão aparecer. Isso não se trata de julgamento, se trata de verificação. Não se trata de condenação, se trata de termos muito cuidado, de estarmos focados em Jesus. E um dos maiores meios de verificação para sabermos que alguém está na verdade, vivendo na verdade, mesmo com falhas, não significa que aquele que é o discípulo de Jesus não erre, vive uma vida santa, de forma que não peque, que não erre. Não, pelo contrário, o discípulo de Jesus é alguém muito real, muito humano, que confessa os seus pecados, que quando sabe que alguém tem alguma coisa contra ele, ele deixa a oferta que ele iria apresentar, como Jesus nos ensinou, e vai até a pessoa se reconciliar. E aí ele volta e presta a oferta. Então, o verdadeiro discípulo não é alguém que vive sem erros, não é alguém que vive uma coisa irreal que Jesus nos traz. Jesus não nos traz um caminho irreal, mas Jesus nos traz a realidade do caminho do amor, a realidade da misericórdia de Deus, a realidade do perdão de Deus que nos perdoa e nos torna perdoadores, a realidade de não desejarmos que ninguém viva no erro, e que não nos afastemos das pessoas, mas que possamos buscá-las, assim como Cristo, que deixou 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. É assim que nós temos meio de verificar a verdade do erro
e que nós temos meio de ver os frutos que são produzidos naquilo que nós estamos vendo nos nossos dias, naquilo que nós estamos vendo nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, fique essa palavra para reflexão e vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, no nome de Jesus, o Senhor nos mandou, nos ofereceu a Jesus Cristo como proposta pelos nossos pecados. Cristo veio e se sacrificou pelas ovelhas. Cristo veio e se sacrificou por nós. Cristo não nos explorou. Cristo não nos manipulou. Cristo nos ensinou: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Senhor, Cristo se entregou por nós. Jesus se ofereceu pelas nossas faltas, pelas nossas mazelas, pelo nosso jeito errado de viver. Cristo pagou o preço e nos trouxe o perdão que nos purifica e nos justifica de todo pecado. Senhor, nós queremos te agradecer por Jesus e queremos te pedir, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos na verdade e nos sermos levados como folhas por todo o vento de ensino, que nós não sejamos como crianças inconstantes, mas que nós possamos, Senhor, dentro de nós, buscarmos a verdadeira verdade e a vida que é Jesus e que está em Jesus. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e a consolação e a direção do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que possamos estar aqui, se essa for a sua vontade, no nosso próximo encontro. Amém.